Isso já aconteceu com você? Então essa mensagem de hoje é para você. A restituição da vida financeira. Amém, Jesus? Tá? Então eu vou chamar aqui o pregador da manhã aqui. Vem, Marcos Felipe, vem aqui. Glória a Deus. Isso aí, ó. A foto dele ali, ó. Ele não estava esperando. Ai, glória a Deus. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vocês estão bem? Ainda pegando fogo aí com Jesus? Glória a Deus. Feche seus olhos comigo. Vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, por tudo, Pai, que o Senhor já fez até agora, Pai, aqui nessa manhã, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai, nesse lugar. Nós cremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo tem grandes coisas, Pai, para nós nessa manhã, Pai. Que o Senhor venha usar, Pai, a minha vida, que eu venha me calar, Pai, que Teu Espírito Santo venha falar através de mim, no nome de Jesus. Pai, nós declaramos que todas as barreiras, Pai, tudo que nos impede, Senhor, de entendermos a Tua palavra, que caia por terra, em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra venha e nos confronte, Pai, que a Tua palavra venha, Senhor, nos ensine, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Abre aí comigo. Quem trouxe Bíblia? Ó, legal. A maioria já trouxe Bíblia, hein? Então vamos usar a Bíblia aí. Abre aí comigo em João 10, versículo 10. João 10, 10. Trouxe aí no celular também. Quando nós vamos falar sobre restituição da vida financeira, a gente, como filhos de Deus, né, nós temos que ter em mente que o Senhor, Ele entregou a vida dele para que nós tivéssemos vida, mas não só vida, né, mas vida em abundância. E é isso que esse texto fala de João 10, 10. Fala assim, acharam aí? Amém? Então amém. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Então você vê que aqui nesse texto está falando sobre duas influências que nós temos na nossa vida, né? No nosso redor, no nosso derredor. E aqui está falando sobre trevas, né? Onde fala ali a respeito do ladrão. E tem ali trevas que fala sobre destruição, fala sobre pobreza, fala sobre miséria, fala sobre roubo, fala sobre coisas que justamente não convêm com a palavra de Deus, né? E a outra parte é a respeito da luz, que vem trazendo para nós a vida em abundância, né? E hoje, falando sobre isso, eu queria trazer para nós refletirmos sobre algo que provavelmente você já ouviu falar, que se chama espírito de pobreza. Quem já ouviu essa palavra aqui? Espírito de pobreza. Espírito de pobreza, gente, ele não é exatamente só a falta de recurso financeiro. Espírito de pobreza é uma coisa que nós deixamos ser criado dentro de nós, e isso dá brecha, isso dá margem para o inimigo vir e roubar, matar e destruir. É onde a gente vê então que as coisas da nossa vida financeira começam então a ser destruídas. É quando nós temos o espírito de pobreza, a mentalidade, né, que é uma mentalidade. Não estou falando, o espírito de pobreza, ele não é especificamente um demônio. Quando a gente fala espírito de pobreza, um demônio, não, estou falando sobre uma mentalidade que nós acabamos praticando, e isso dá brecha para o inimigo agir. Amém? Estão entendendo? E esse espírito de pobreza, ele é uma coisa que nos impede de viver em abundância. Ele impede nós de vivermos a provisão de Deus na nossa vida, e aquilo que Deus quer derramar sobre nós. E justamente isso, como eu falei, isso é uma mentalidade. Ou seja, é uma mentalidade de escassez.
Mentalidade de escassez tem o significado de sem abundância. Então você vê que esse significado dessa palavra, mentalidade de escassez, é totalmente contra aquilo que o Senhor trouxe para nós, vida com abundância, né? Porque mentalidade de escassez é algo sem abundância, ou seja, é totalmente o contrário, vai na contramão daquilo que o Senhor nos trouxe, né? E isso tem uma raiz de uma ideia de uma pessoa vitimista. Como que a gente identifica isso, né? Primeira coisa, eu trouxe alguns pontos aqui, eu vou correndo, porque o pastor sempre, eu sempre falo isso, o pastor sempre dá 3 horas para eu pregar, mas eu sempre uso umas meia hora. Dessa vez foi diferente a piada. Mas vamos lá. A primeira coisa, gente, é que a vítima, ela foca naquilo que não tem. Eu estou falando aqui alguns pontos, você vai meditando aí. Não estou falando que você é vítima, não estou falando que ninguém aqui é vítima. Estou falando para você meditar, tá? A primeira coisa é que a vítima, ela foca naquilo que não tem. Ou seja, mais olha para aquilo que Deus ainda não fez do que aquilo que Deus já fez na vida dela. Então fica olhando, por exemplo, para aquilo que é uma sofrência, né? Porque vítima sofre por aquilo que ainda nem aconteceu. Nem aconteceu, você já reparou nisso? Você conhece uma pessoa que você olha e você nitidamente, meu Deus, essa pessoa tem um vitimismo. E aquela coisa, a pessoa, você nem passou pela situação, nem aconteceu na sua vida e você está sofrendo por isso, né? E justamente essa pessoa que tem esse vitimismo, ela começa a sofrer por aquilo que não viveu, né? E ela esquece de olhar para aquilo que o Senhor já fez. Eu me lembro que um tempo atrás, como alguns sabem, eu troquei de carro. Só que há um tempo atrás, eu lembrei disso quando eu estava preparando essa palavra. Há um tempo atrás eu estava no carro, no Sandero, né? E eu estava com um jovem dentro do carro, eu estava aconselhando ele. E eu lembro que eu falei assim para ele, cara, eu não lembro exatamente o que eu estava falando, mas era uma coisa assim, né? Sobre sermos gratos por aquilo que nós temos, antes de nós termos algo melhor. Porque é o que a palavra fala, né? Se nós somos fiéis no pouco, no muito nós seremos colocados. O problema é que às vezes nós não conseguimos nem ser fiéis no pouco. E nós queremos ser colocados no muito. E aí fica difícil, né? Porque vai totalmente contra aquilo que o Senhor já colocou para nós. Se você for fiel no pouco, no muito você vai ser colocado. Então você precisa ser grato. E eu lembro que eu falei para aquele jovem, eu falei assim, cara, eu por exemplo, eu tenho sonho de trocar de carro. Eu quero trocar de carro, eu quero um carro melhor. E aí veio filho. Aí veio a necessidade, eu falei, tá bom, Senhor, ok, agora é necessário, vamos para cima, beleza. Só que eu lembro que eu falei assim para ele, eu coloquei assim a mão no sandeiro, eu falei assim, mas cara, eu não posso esquecer disso aqui, ó. Quantas vidas isso aqui já não deu uma carona, quantas vidas isso aqui já não foi alcançada com esse instrumento, né? E o que eu quero dizer com isso? É que nós precisamos aprender, uma das primeiras coisas é colocarmos os nossos bens, as nossas coisas no Senhor, para servirmos ao Senhor. E isso é uma coisa que quando nós fazemos, o Senhor nos honra. O Senhor nos honra. E isso é aquela questão de nós sermos fiéis no pouco, porque eu poderia muito bem olhar e falar assim, nossa, eu quero um carro bom, porque esse aqui, Deus me livre, esse aqui não dá. Que porcaria, né? E, gente, é igual o pastor falou, parece que está exagerando, quem dera se estivesse exagerando. Realmente, tem gente que pensa dessa forma. Meu carro, às vezes a pessoa até fala que é um lixo. Não, eu quero uma coisa muito melhor, porque o meu carro é um lixo. E misericórdia. Sabe, nós temos que ser gratos, apesar de às vezes nós olharmos e falar assim, eu não estou na melhor, não estou no melhor que tem. Mas eu preciso ser fiel naquilo que eu tenho, eu preciso ser grato naquilo que eu tenho. E eu justamente preciso parar de ter uma ideia de vitimista. E de ficar olhando para aquilo que eu não tenho, ao invés de também olhar para as coisas que o Senhor já fez na minha vida. Os milagres que o Senhor já derramou sobre a minha vida. E a segunda coisa, que é a vítima, ela pensa que a provisão está nas pessoas e não no Senhor. Por quê? Porque enxerga as pessoas como oportunidades. Ah, não, por exemplo, tem aqui um empresário aqui na igreja e tal, ele vai abrir uma porta para mim, e eu estou com expectativa disso. E às vezes não é errado você colocar expectativa nisso. Errado é você achar que é só isso basta para você ter uma porta aberta.
E aí começa a enxergar as pessoas como oportunidades, sabe? E não enxergar elas como pessoas. Né? O pastor Ronaldo Bezerra, ele sempre fala isso, né? Que nós passamos a coisificar as pessoas, né? E personificar, sempre esqueço essa palavra, as coisas. Então nós olhamos para as coisas e valorizamos mais elas do que as pessoas. Eu valorizo mais o dinheiro do que as pessoas. E aí, justamente, aqui é uma ideia de vítima, onde nós olhamos para as pessoas e enxergamos elas como oportunidades financeiras, tá? E agora tem uma perguntinha para vocês sobre dinheiro, gente. Ó, nós estamos falando sobre grana, né, professor? Grana é money, é isso aí. Quem gosta de dinheiro aqui, levanta a mão. Tá. Ó, eu gosto. Ó, legal. Legal. Vamos ser sinceros, gente. Vamos ser sinceros. Vamos tentar de novo? Quem gosta de dinheiro aqui? Levanta a mão. Amém. Tá bom. Beleza. Agora eu vi verdade. Agora vamos lá. Uma outra pergunta. Dinheiro é bom ou é ruim, gente? Quem acha que dinheiro é bom? Quem acha que dinheiro é ruim? Tá. Estamos divididos aqui, hein, hoje. Amém, tá bom. Vamos lá. Eu vou trazer um ponto aqui para vocês. E muito interessante que dinheiro, na verdade, ele é algo neutro. Mas como assim, neutro? Como assim? Tá em cima do muro? Que papo é esse, né? Se ensina ou não? Tal. Calma, irmão, calma. Vamos lá, vou dar um exemplo para você sobre algo que é neutro também. Uma faca. Sabe a faca que você usa para cortar o pão, para você cortar uma fruta, né? Alguns usam para passar manteiga, eu usava para passar manteiga no pão, hoje eu não uso mais. Conheci a Lari, né? Isso mudou. Mas, vamos lá, é neutro por quê? Porque você pode usar para cortar, né, um pãozinho ali, ou você pode usar, irmão, você entendeu, né? Esfaquear as pessoas. Misericórdia. Exato. Então é algo neutro. Ou seja, pode ser bom ou pode ser ruim. Depende de como você usa. O ponto não é sobre você ter ou não isso na sua mão. O ponto é você ser dominado por aquilo. Então, às vezes nós olhamos para o dinheiro. E nós olhamos para o dinheiro como se ele fosse uma essência, sabe? Ah não, se eu tenho muito dinheiro, então eu sou tal coisa. Se eu não tenho muito dinheiro, então eu não sou essa pessoa. O ponto não é sobre você ter ou não. O ponto é você ser dominado por aquilo. E tem muitas pessoas que infelizmente é dominada por dinheiro. Tem muitas pessoas que às vezes olham para o dinheiro como algo essencial no sentido da vida. Eu olho para o dinheiro, se eu não tenho dinheiro, eu não sou feliz. E coloco a felicidade no dinheiro. Sendo que a felicidade está naquilo que o Senhor trouxe para nós, né? Está no Senhor. Então, fala para quem está do seu lado aí. Deus quer te colocar em uma mentalidade de abundância. Você crê nisso? E para nós sermos colocados em uma mentalidade de abundância, nós temos que entender que tem mentalidade que precisa ser destruída através da palavra de Deus. Certas mentalidades essas que é mentalidade de escassez, por exemplo. Tudo é limitado. Isso é limitado. Por quê? Porque eu sirvo a Deus, então eu tenho que ser pobre. Isso é um sinal de uma mentalidade de pobreza, né? E eu não estou falando nem sobre dinheiro agora. Quando eu estou falando agora de mentalidade de pobreza, eu não estou falando espírito de pobreza, eu não estou falando sobre dinheiro especificamente agora. Eu estou falando sobre aqui a mentalidade. E você olhar e falar assim, como eu sirvo a Deus, então tem que ser pobre. Isso é uma coisa, irmão, que provavelmente você já ouviu isso, né? Você já ouviu isso, ou talvez você já escutou, você escuta isso, ou até mesmo na família, ou até mesmo por uma teologia de antigamente que tinha esse negócio, se os pastores, os líderes, o servo de Deus, ele tem que ser pobre, porque assim ele será fiel a Deus. E aí, mais uma vez a gente coloca a essência no dinheiro, mais uma vez a gente coloca a essência
nisso, né? E eu quero trazer aqui 3 sinais do espírito de pobreza para a gente meditar. E por que então que a gente está falando sobre isso? Porque quando nós falamos de restituição, significa que algo foi destruído, não é verdade? Algo foi quebrado, algo foi tirado, roubado, não é verdade? Então você precisa restituir, ou seja, você colocar de volta ali, e não só de volta, mas ser multiplicado, que é o que o Senhor faz com a gente, né? O Senhor não só devolve, mas Ele multiplica na nossa vida, e isso são os princípios. E o primeiro sinal aqui, eu vou correr rapidinho, você que está anotando, anota aí, é o sentimento de que eu não sou digno de ser abençoado. Olha, tem muito crente que pensa isso. Eu não sou digno de ser abençoado, não sou digno de receber uma bênção de Deus. E uma coisa que o pastor até falou sobre isso agora há pouco aqui, a respeito de nós entendermos, termos entendimento e não recebermos porque nós não cremos. E é verdade, nós só recebemos aquilo que nós acreditamos, cremos de verdade naquilo, entendemos. Quer um exemplo? A salvação. Nós somos salvos através de Jesus, amém? E nós precisamos entender isso, não é verdade? Ou não? Ou não precisa entender nada? Temos que entender. E é verdade. Quando nós entendemos e nós cremos que nós merecemos, aí nós recebemos. Só que nós precisamos crer e entender. Assim é com a salvação e assim também é com uma vida abundante. Nós precisamos entender que nós temos uma vida abundante no Senhor. Porque Jesus, Ele morreu por nós para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então a gente precisa entender que Cristo pagou para você ter isso. Então você pode receber isso na sua vida. Você precisa tomar posse disso hoje na sua vida. Que você tenha uma vida abundante. E isso aqui, a abundância, isso aqui abrange muitas coisas. Nós estamos trazendo hoje sobre o financeiro, mas uma vida abundante, ela vai muito além disso. E quando nós pensamos sobre isso, nós temos essa mentalidade de escassez, a gente começa a se sabotar, sabe para onde? Para um nível baixo, porque é lá onde nós cremos. Eu só acredito até aqui. Eu não acredito que eu posso ser próspero no sentido de dinheiro. Eu não acredito nisso. Então, já que eu não acredito nisso, então eu não corro atrás, então eu não faço nada. E aí eu não recebo uma bênção de Deus, a prosperidade, uma restituição financeira, porque eu só acredito que eu só vou ser pobre. E aí nós nos sabotamos. E aí nós nos levamos para esse nível lá embaixo. Aí a gente começa a falar, eu não creio que eu mereço essa porta aberta. Ah não, essa porta é muito... Sabe aquela coisa, ao invés de nós falar assim, de nós olharmos e falar assim, que milagre, que bênção, glória a Deus por isso. Não, nós começamos a olhar, não, eu não sou digno dessa porta aberta não. Ah, mas isso aqui, nossa, uma coisa está esquisita. Não é normal isso aqui não. Sabe? E nós não enxergamos a bênção de Deus. E nós começamos a olhar, eu não sou digno de receber essa porta aberta. Eu não sou digno de receber essa herança. Eu não sou digno de receber esse valor. Eu não sou digno de receber esse bem, essa oportunidade. E nós começamos a projetar isso e sabotar isso na nossa cabeça. E isso é um sinal do espírito de pobreza. Isso é um sinal de uma mentalidade de escassez. E aí, às vezes você está aqui, você está ouvindo sobre a restituição da vida financeira. Só que se você não acreditar que você tem vida e vida com abundância, irmão, como que você pensa que simplesmente você vai receber uma oração e a sua vida financeira será restituída? Nós precisamos entender e crer que nós temos uma vida abundante. E o Senhor trouxe isso para nós. E eu não estou falando aqui sobre ser digno, no sentido de graça. Eu não estou falando a respeito disso, especificamente. Estou falando sobre essa questão da bênção do Senhor. A bênção de nós sermos prósperos financeiramente. E o Evangelho traz uma boa notícia para nós. Que nós somos merecedores daquilo que Cristo pagou por nós na cruz. Nós somos merecedores porque Ele pagou o preço por nós. O que Jesus pagou então na cruz? Para nós termos, o que nós somos merecedores então? João 10:10, que é a base que nós lemos hoje. Tenham vida com abundância. Então você merece aquilo que, não por aquilo que você fez, por aquilo que Jesus fez por você. Jesus já pagou o preço por você.
Você não está merecendo isso porque você fez alguma coisa. De fato, nós não merecemos por isso. Nós merecemos por aquilo que Jesus fez por nós. Então Jesus já pagou esse preço por nós na cruz. E Ele traz para nós que você tem vida e vida em abundância. Amém? E o segundo ponto. Amém. Eu acho que caiu uma caneta aí, irmão. Dá uma olhada aí. Vamos lá, atenção aqui, não perde foco não. O segundo ponto é o medo do sucesso e abundância. Já ouviu sobre isso? Pessoas que têm medo de evoluir, de crescer. Eu tenho medo, porque, nossa, não. Por exemplo, eu estou na simplicidade no sentido da pessoa olhar e enxergar pouco, sabe? Entendeu? Bem? Tipo, tem pouco dinheiro, por exemplo. Então eu não quero ter muito porque eu tenho medo, porque isso aí vai me afastar de Deus. Tem gente que tem esse medo. Medo do sucesso e abundância. E sucesso que eu estou falando, não estou falando sobre sucesso do que nós entendemos, tá? Eu estou falando de sucesso no sentido de sermos bem-sucedidos, onde nós olhamos falando assim, olha, hoje eu posso falar, financeiramente estou sendo próspero. É nesse sentido. E as pessoas, elas têm medo disso. E isso, sabe de onde que pode vir? De uma cultura, às vezes familiar. Às vezes de uma cultura de pessoas que você conviveu em volta. Às vezes uma cultura de uma terra onde você viveu, geograficamente falando. Você viveu num lugar que era muita mentalidade de escassez e tal. E aí você tomou aquilo para você como uma cultura. Aí você olha para aquilo e fala assim, não, eu não posso crescer. Eu sou só o, né? Exato. Eu nasci assim, eu vim de lá e não vou sair de lá. E a gente fica naquela mentalidade de escassez. A gente fica naquela mentalidade, naquele espírito de pobreza. E aí nós carregamos isso com nós. E às vezes isso também vem da família. Às vezes isso vem de paternidade, dos pais. Tem uma mentalidade de escassez. E nós olhamos para nós e falamos assim, não, eu nasci pobre e vou ser pobre o resto da vida. Porque minha família é assim, todo mundo é assim. E eu não estou falando só... Irmão, vocês estão entendendo, né? Pobreza que eu estou falando é no sentido dinheiro, tá? Nesse sentido, tá bom? E isso também pode vir de uma teologia, que igual eu falei, a teologia é errônea, que as pessoas olhavam e falavam assim, nós temos que viver então como servos do Senhor só com quase o suficiente. Não é nem o suficiente, é quase o suficiente. Porque se passar um pouquinho do suficiente, a gente para de ser fiel a Deus. A gente para de ser fiel no serviço ao reino. E existia uma teologia disso. Existia uma pregação sobre isso. E o ponto é que nós não tem como nós sermos abençoados com esse tipo de medo, esse tipo de receio. Por quê? Porque nós afastamos a bênção de Deus, você percebe? Se nós temos medo de sucesso e abundância, nós temos a mentalidade de escassez, certo? E qual que é a tradução lá então? O significado da mentalidade de escassez é sem abundância. E aí nós então vamos na contramão da abundância. E o que o Senhor derramou sobre nossas vidas? Vida com abundância. Então nós vamos na contramão da bênção do Senhor. E nós não recebemos, nós afastamos, porque nós temos medo de sermos abundantes. Nós temos medo de sermos bem-sucedidos. E nós colocamos a expectativa, igual eu falei no começo, a expectativa de dinheiro como uma base da felicidade, a base do serviço ao reino, a base de tudo. Sendo que o dinheiro, sendo que o bem, ele é só um meio, ele não é o fim das coisas. E às vezes nós limitamos a isso. E eu dou graças a Deus porque eu sirvo uma igreja local aqui, Comunidade da Graça, que justamente nos ensina sobre isso. Justamente ensina a nós que nós temos que olhar para as pessoas e enxergar elas primeiro do que o dinheiro, elas primeiro do que as coisas. Porque tem muita gente que está olhando para a classe social, enquanto estamos olhando para vidas. E o Senhor quer trazer para nós justamente uma restituição na nossa vida financeira, tirando essa mentalidade de escassez. O Senhor quer tirar isso da nossa vida.
E hoje, em nome de Jesus, eu declaro que toda mentalidade de escassez vai embora. Em nome de Jesus, sabe, nós precisamos entender isso. E isso afasta as bênçãos de Deus na nossa vida. Terceiro ponto, passividade. Lá na parábola dos talentos, nós vemos que 3 servos, eles recebem uma porção de talentos, 2 deles multiplicam, e um deles faz o quê? Esconde, enterra, por medo e passividade. Medo e passividade, ele enterrou o talento dele. E sabe por que isso acontece? Sabe por que a passividade é uma mentalidade de escassez? Porque eu sempre falo isso para os jovens a respeito de coisas que parecem boas e que na verdade são boas. A gente olha e fala assim, isso aqui é bom, mas será que aquilo naquele momento é realmente o que você precisa fazer? Será que realmente aquele momento é o momento certo para você fazer isso? O Senhor te chamou para você fazer isso nesse momento, apesar de ser algo bom? Porque às vezes é isso, né? É igual eu sempre falo, o diabo não vai te tentar para você sair matando uns outros na rua. Ele não vai te tentar, ele não vai jogar esse tipo de tentação na sua cabeça. Mas ele vai te tentar com coisas até que boas. Não vai na igreja não, você vai fazer outra coisa que é boa também, né? Que tem outras coisas, por exemplo, domingo de manhã, aqui, 11h20 da manhã. Você poderia estar fazendo um almoço na sua casa maravilhoso agora. Então por que você está aqui na igreja? Né? É o tipo de coisa que o diabo às vezes coloca na nossa cabeça. Não vou no culto hoje porque não vai dar tempo de fazer um almoço top. É bom fazer um almoço top, gente? É maravilhoso. Se fizer, chama a gente. Mas, às vezes vem coisas boas na nossa vida e não aquilo que o Senhor está nos chamando para fazer naquele momento. Então, trazendo isso aqui para passividade, é que muitos usam isso de forma errônea a respeito da soberania de Deus. Então eu falo assim, Deus é soberano, é verdade? É verdade, Deus é soberano. Só que aí nós olhamos para a soberania de Deus e falamos assim, Senhor, Tu és soberano, faça. E eu fico aqui sentadinho, esperando que o Senhor faça, porque Ele é soberano, porque Deus sabe de todas as coisas. E aí nós somos passivos nisso. Nós falamos, Senhor, Tu és soberano, então faça, Senhor. Eu creio que o Senhor está cuidando de todas as coisas. E espera, e fica, e não corre atrás, não faz nada. E isso traz para nós uma subênfase da nossa responsabilidade de mordomia. Nós achamos que Deus é um mordomo, gente. E aí nós olhamos para o Senhor, falamos, Senhor, traz para nós a restituição da vida financeira. Mas eu não consigo entender o texto de João 10, onde nós temos vida e vida com abundância. E aí nós ficamos com essa mentalidade. E nós não conseguimos evoluir, nós não conseguimos sonhar, nós não sonhamos, nós não criamos a expectativa no sentido de planejar. Eu vou ter filhos. E aí nós olhamos sempre para onde? Quando nós, por exemplo, vou fazer qualquer coisa. O que você precisa hoje, gente, para você fazer qualquer coisa? Dinheiro, exatamente. E aí nós olhamos para isso e nós olhamos para o Senhor e às vezes falamos assim, Senhor, eu creio que o Senhor está cuidando de tudo, então eu não preciso correr atrás de nada, eu não preciso fazer nada, eu não preciso entender nada, porque eu sei, o Senhor é soberano, e a gente coloca a soberania de Deus de forma passiva, e aí nós terceirizamos essa responsabilidade, onde eu não preciso fazer mais nada, sendo que Cristo já fez por nós, Ele já pagou o preço, então você tem vida e vida em abundância, só que agora está na hora de nós entendermos isso, e a primeira coisa que nós precisamos ter para termos uma restituição da vida financeira é o entendimento daquilo que nós cremos. Porque lembra que eu falei? Às vezes nós sempre vamos naquilo que nós cremos. E se nós cremos no superficial, nós receberemos o superficial. Se nós cremos que nosso Deus, Ele é o nosso Pai e Ele é o dono do ouro e da prata, então eu creio que eu posso sim ter uma vida abundante financeiramente também. E vamos lá. Como que nós vencemos então o espírito de pobreza?
Aí eu vou pedir para projetar. Romanos 12, 2. Eu amo esse texto. Romanos 12, versículo 2. Que fala assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas, me ajuda aí, mas pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, e Cristo entregou sua vida por nós, para que nós tivéssemos vida e vida com... Que beleza, irmãos. Então nós precisamos mudar nossa forma de pensar e agirmos como filhos e parar de viver como escravo. Porque às vezes nós ficamos sempre pensando como escravo. Eu sou escravo, e escravo não recebe nada, recebe uma migalha para se manter vivo, quase suficiente. E nós somos filhos de Deus. Só que às vezes nós olhamos como filhos de Deus e nós falamos assim: eu creio, você até crê que você vai ser próspero, que você é próspero, falando dinheiro. Mas às vezes você está olhando para isso como: quando eu tiver dinheiro, nossa, eu vou para a praia, pastor. Aí domingão, uma vez por mês, tá? Que eu tô lá no domingão. Aí eu só vou pra praia, porque final de semana não conte comigo, isso aí e tal. Ou outra pessoa tá olhando assim: pastor, arrumei grana, comprei um carro. Quem é que tá precisando de carona na igreja? Aí a gente muda. Você percebe a visão diferente aqui? Você percebe os propósitos diferentes? Eu lembro que eu nasci em berço evangélico, mas eu falo que eu comecei minha caminhada com Cristo mesmo, assim, né? Sabe, quando você entende, você recebe ali a mudança mesmo. Foi em 2017. E eu tenho um outro pastor lá em Jacareí, e a mãe dele, eu ia na igreja em Jacareí, e ela sempre me levava embora aqui para São José. Sempre, todo o culto ela me levava embora. E eu tinha aquela mentalidade assim, de eu olhar para ela e falar assim: mas eu tô te atrapalhando. Vítima. Vítima. Eu tô te atrapalhando. Porque não sei o quê. Não, eu acho que eu nem vou mais para a igreja. Olha pra você ver como é que o inimigo é. Porque eu sou uma vítima, então eu falo assim para ela: eu acho que eu não vou mais vir para a igreja, porque eu tô dando custo para vocês, tô dando trabalho para vocês. Para que eu vou para a igreja? Coisa boa, né? Não dar prejuízo para as pessoas. Não é verdade? Não é bom? Você gosta de dar prejuízo para os outros? Eu não gosto de dar prejuízo para os outros. Agora, é uma coisa boa. Agora, eu estou usando essa coisa boa como um álibi para eu arrumar uma justificativa para eu sair da igreja. Então, irmão, na hora que eu falei isso para ela olhou para mim com uma cara de brava. Eu nunca esqueço da cara dela, naquele dia. Ela apontou o dedo assim para mim. Nossa, foi doideira. Ela falou assim: se você me impedir de te levar, você está me impedindo de te abençoar. E eu coloquei isso aqui para Deus, consagrei isso aqui para Deus, que se Deus me desse, eu ia servir o reino. Nossa, irmão, naquele dia eu nunca mais falei para ela que eu estou atrapalhando. E não é nem por medo, foi porque eu realmente entendi. Porque aquilo me deu um impacto no coração, de eu olhar e falar assim: eu preciso ser assim também. Nós precisamos ser assim. Olhar para as nossas coisas e falar: Senhor, isso aqui é para o Senhor. Senhor, eu quero um carro novo, mas não é para eu ficar passeando, não é para eu ficar... Claro, passear, irmão, normal. Não estou falando que isso é pecado, que você está errado em fazer isso. Não é nada disso. Mas eu estou falando que assim, o propósito que você coloca as coisas ali para acontecerem, às vezes você coloca de uma forma errada. Às vezes você olha para aquilo e fala: nossa, não, é para isso que eu quero. Ao invés de você consagrar aquilo para o Senhor. E às vezes você quer ser sempre uma restituição na vida financeira, mas nem ser fiel no pouco que você está conseguindo ser. Então o Senhor está nos chamando hoje para nós aprendermos a ser fiéis no pouco, para nós sermos colocados no muito. O pastor falou aqui, estava falando sobre o dízimo e a oferta. E ele falou justamente sobre isso, né, a respeito da alegria, né? E tem um texto aqui, lá em 2 Coríntios 9, versículo 6 até o 8.
2 Coríntios 9, 6 a 8. Fala assim, estão abrindo ainda? Vou fazer aquela lá. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Ó. Vamos lá. 2 Coríntios 9, versículo 6 a 8. Fala assim. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Pois Deus quem ama, quem dá com... E olha só, um dos princípios bíblicos de finanças é generosidade. É nós olharmos para as coisas do Senhor e falar, Senhor, isso aqui é para o Senhor. O problema é que às vezes nós olhamos para as nossas coisas e nós só temos a mentalidade de que tudo que nós temos é nosso. E eu gosto sempre, assim, uma coisa minha, eu falo isso para a Lari, da gente olhar para as nossas coisas e falar, isso aqui não é meu, isso aqui é de Deus, isso aqui é do Senhor. Né? E quando nós olhamos assim, nós temos zelo por aquilo que é do Senhor. E às vezes, quando nós estamos falando sobre restituição da vida financeira, não tem como nós deixarmos de falar sobre dízimos e ofertas também, né? E justamente esse texto está falando sobre uma alegria no seu coração, uma quantia que determinou em seu coração. Só que aqui está falando não com pesar ou por obrigação. E às vezes nós fazemos por obrigação. E às vezes nós fazemos porque o pastor obrigou. Às vezes nós fazemos porque alguém te obrigou. Só que aí nós olhamos sobre a restituição da vida financeira. E nós estamos aqui domingo de manhã ouvindo sobre a restituição financeira. E quando nós chegamos no dízimos e ofertas, parece que está num velório, irmão. Sabe, parece que assim, negócio de, nossa, toma aquele baque, sabe? Dízimos e ofertas, o pastor, amém. Aí eu falo, amém. Tá. Agora a restituição da vida financeira, a gente, glória a Deus e tal. Só que nós não temos alegria naquilo que é um princípio bíblico e que nós estamos falando sobre finanças. Nós estamos falando sobre um princípio bíblico de oferta, de dízimo, e nós precisamos ter alegria no nosso coração. E a alegria, ela tem relação com aquilo que nós olhamos e falamos, Senhor, olha só para esse prédio. Senhor, olha só para aquela reforma que está lá no fundo, para aqueles banheiros novos. Senhor, que alegria poder fazer parte disso. Que alegria, Senhor, poder dar uma carona, poder olhar para o irmão e falar assim, irmão, que alegria que você está aqui. Que alegria que você está aqui com a gente hoje. E essa é uma coisa que nós temos que olhar com alegria. E olhar e falar, Senhor, é com isso que eu me alegro. É com isso que eu me alegro. É isso que me traz alegria. Quando nós olhamos sobre generosidade, nós estamos também falando a respeito daquilo que nós olhamos para o Senhor e falamos, Senhor, isso aqui é do Senhor. Senhor, eu oferto porque isso aqui pertence ao Senhor. Eu dizimo porque isso aqui pertence ao Senhor. E eu estou honrando a casa do Senhor, estou honrando princípios bíblicos. Eu estou edificando a igreja local. Eu estou falando sobre prédio, irmão. Estou falando, sabe por quê? Porque isso aqui nós sustentamos. Isso aqui nós sustentamos com os nossos dízimos e ofertas. Por isso, quer restituição financeira, seja fiel naquilo que você tem. Às vezes é pouco, amém, vai no pouco. A gente lembra da história lá de Elias. Não sei se é Elias, Eliseu, mas é Elias. Que ele chega numa mulher e pergunta o que ela tem na casa dela. Ela estava endividada, ela estava... É Elias mesmo, né? Oh, graças a Deus. Ai. Aí ela estava endividada ali, chegaram, os credores até pediram os filhos dela para quitar a dívida, pediram os filhos como escravo. E aí Elias chega nela e pergunta, o que você tem na sua casa? E ela tem uma jarra, um azeite, é a única coisa que ela tinha. Só que você conhece a história, eu não vou conseguir entrar muito nisso, mas nós sabemos que a partir dali, quando ela olha para aquilo, ela fala assim, eu estou endividada, o marido morreu, meus filhos estão, tipo assim, sei lá, como é que eu vou fazer? Eu só tenho isso aqui. E às vezes nós olhamos para o pouco que nós temos e
na história vai mostrar que essa mulher, aquilo ali foi um instrumento de restituição sobre a vida financeira dela. E ela conseguiu encher ali de azeite e vender tudo aquilo, pagar a dívida dela. Os filhos dela não foram dados como escravos. E ela recebeu uma restituição na vida financeira dela. E por que eu estou falando isso? Porque é no pouco que ela foi fiel. Às vezes nós olhamos para o pouco e achamos que isso aqui é pouquinho demais. Só que o Senhor não está olhando para a quantidade. O Senhor está olhando para um coração que dá com alegria. Um coração fiel. Se você está no pouco, amém. Amém. Teve tempo também que a gente estava aqui no pouco. E a gente olha e fala assim, Deus só tem isso aqui. Mas vamos para cima. É o que dá. E nós temos que ser fiéis no pouco, para justamente o Senhor nos abençoar com muito. Restituição financeira. Para nós recebermos isso, nós precisamos aprender a ser fiéis no pouco. E não esperar que nós vamos receber uma restituição financeira sem sermos fiéis no pouco. E às vezes, nesse momento, você pode olhar e falar assim, não dá tempo, porque daqui a pouquinho a gente vai receber aqui a unção, vai receber o óleo, e não dá tempo, né, de consertar isso. Irmão, se você tiver esse entendimento no seu coração, e se arrepender, creia, você está crendo. Então, em nome de Jesus, você já recebeu o que é a restituição da sua vida financeira, com base nisso. Mas você precisa entender para você crer. É necessário você entender que o Senhor veio e te trouxe vida e vida com abundância. E um segundo pontinho aqui, rapidinho. Administração sábia, lá em Provérbios 21, 20. Provérbios 21, versículo 20, fala que na casa do sábio há tesouro precioso e azeite, mas o homem insensato os devora. Ou seja, você vê duas casas, dois administradores. O sábio e o insensato. O insensato, você chega na casa dele, está tudo devorado, tudo acabado, porque não foi bem administrado. E quando eu falo sobre bem administrado, eu estou falando sobre, às vezes, uma pessoa que é insensata de olhar e gastar com tudo, menos com o que deve. Gasta com tudo para luxar, gasta com tudo para aparecer, mas esquece da administração bem feita. E quando nós temos, então, uma sabedoria em nós, isso é um tesouro. Então, na casa do sábio, há tesouro precioso e azeite. Provérbios 21, versículo 20. Provérbios 21, 20. E eu já vou mandar outra aqui, hein? Mateus 28, 19. Isso. Tem como projetar isso aí, mano? Por favor. Mateus 28, 19. Isso aqui é um texto muito conhecido. Aí você vai olhar e falar assim, mas o que isso aqui tem a ver? Lá, Mateus 28, 19. Isso. Olha só. Quem conhece esse texto? Comunidade da Graça tem que conhecer esse texto, irmão. Vamos lá. Portanto, vamos ler junto? 2, 3 e... Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que isso aqui tem a ver, né, com a restituição da nossa vida financeira? E aqui eu quero entrar num ponto que a gente já veio tratando no decorrer de tudo isso aqui que a gente falou. Que para nós vivermos essa grande comissão, isso aqui é grande comissão. Para nós vivermos essa grande comissão, nós precisamos ter uma mentalidade de abundância. E entender que nós temos vida e vida em abundância. Sabe por quê? Porque se você tiver escassez financeira, se você tiver escassez em saúde, em energia, em serviço, em amor, em qualquer coisa que você imaginar aí, que você precisa, para nós cumprirmos o ID, para nós cumprirmos a grande comissão, não precisa de um esforço. Ou você vai falar para mim que você pega o seu carro, você chega aqui na igreja e você não gasta nada. Só de você vir, só de você voltar. Você gasta, não gasta? É verdade. Meu sonho é chegar no frentista e falar assim para ele, Jesus já pagou tudo por mim na cruz, irmão. Coloca 200 de gasolina aí, completa para mim, e é isso. Brincadeira. Ainda bem que eu falei que é brincadeira, senão você não ia saber.
Mas, trazendo aqui para nós, gente, nós temos um gasto, não custa? E aqui está falando, está até sendo uma coisa grandiosa aqui, de todas as nações, e de por todo mundo, e pregar o evangelho. Então está falando sobre fazer discípulos, e está abrangendo bastante, não está? Nações, mundo, ou seja, é uma coisa grande. Só que às vezes, nós olhamos para esse grande, e nós falamos, nossa, é verdade, eu tenho que fazer isso. Não, meu sonho então é para ir para país tal. Meu sonho é fazer missões lá, não sei na onde. Mas esse é o seu sonho. Só que às vezes, os seus pastores na igreja local estão precisando de você. Às vezes pode fazer um furo na parede, irmão, e você não está lá. E isso é a grande comissão também. Isso é você preparar o ambiente para você receber pessoas novas, pessoas que estão ali para serem recepcionadas. Você como filho de Deus, isso aqui é grande comissão. O fato de você vir aqui para a igreja, não é só para você receber. O problema é que às vezes nós estamos sempre querendo receber, restituir, mas nós não queremos oferecer para o Senhor. Senhor, sabe, eu estou aqui para te servir. Pastores contam comigo, líderes contam comigo. Mas nós queremos muito, e nós não queremos ser fiéis no pouco. E para nós fazermos isso, para nós cumprirmos essa grande comissão, nós precisamos ter abundância na nossa vida financeira. Só que quando nós deixamos o espírito de pobreza nos dominar, tomar conta, e ficamos com uma mentalidade de escassez, não, até que tá bom já, não estou falando sobre ganância, não estou falando sobre isso, tá? Estou falando sobre você olhar para a sua vida e falar assim, Senhor, eu quero melhorar mais para poder servir mais. Senhor, eu quero melhorar mais para eu poder edificar mais o teu reino. Senhor, eu quero melhorar mais para eu poder servir uma vida. Essa é uma mentalidade abundante, porque uma vida abundante, ela gera outras vidas também. E quando nós estamos carregando isso, nós transbordamos. E eu quero te convidar a você ficar de pé. E o Senhor hoje quer trazer para nós isso, sabe? Essa mentalidade de abundância. E tirar, como eu falei aqui sobre pensamentos, mentalidades que precisam ser destruídas pelas verdades da palavra de Deus. E nós vemos que o Senhor nos chamou para termos uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida de serviço ao reino. Igreja, nós precisamos acordar, sabe? Prosperidade também tem a ver com isso. Precisamos consagrar nossa vida a serviço do reino, entregar a nossa vida nisso. E crer que o Senhor está acrescentando todas as demais coisas. É o texto que fala em Mateus 6,33. Nós precisamos buscar o reino de Deus, precisamos buscar a justiça do Senhor e confiar que o Senhor está acrescentando todas as coisas. Mas nós precisamos não ser passivos. Nós precisamos, sabe, crer e acreditar, entender que o Senhor hoje está tirando isso da nossa vida, uma mentalidade de escassez. Então, se você hoje tem essa mentalidade de escassez, creia que no nome de Jesus, isso já está quebrado, em nome de Jesus. E hoje, a partir de hoje, que você venha ter no seu coração, no seu entendimento, que o Senhor trouxe para a sua vida, vida e vida com abundância. Amém?